Sejam todos bem-vindos a mais um estudo de escatologia bíblica. Hoje estudaremos Mateus capítulo 24 e versículo 14. Nesse estudo de hoje, vamos fazer uma análise e buscar a interpretação no texto original grego. Então acompanhe até o final desse vídeo e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá certo? Vamos iniciar então o nosso estudo. Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Observe na tela essa palavra mundo. Essa palavra mundo, no grego, ela é traduzida por ikumene. Ikumene significa mundo habitado. No dicionário grego Strong, essa palavra ikumene, mundo habitado, ela refere-se ao mundo habitado pelos romanos e pelos gregos. Esse texto não está falando que o evangelho do reino seria pregado em todo o planeta ou em futuras gerações. Era só para aquela geração de gregos e romanos, como você pode ver. Mundo habitado, palavra ikumene. Vamos ver outro texto que usa a palavra mundo. E você vai ver que o significado da palavra mundo, ela muda de acordo com cada contexto. Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nesse texto, se você observar, a palavra mundo no grego é cosmos. Como você pode ver aí na tela, essa palavra no dicionário grego Strong significa a todos os habitantes da terra ou a toda criatura, como já está traduzida no versículo 15. Observe a diferença de mundo ecumene em Mateus 24:14 e mundo cosmos em Marcos 16:15. As palavras para mundo mudam de acordo com o contexto. Na palavra mundo, em Marcos 16:15, Jesus já tinha ressuscitado e sua obra redentora já estava concluída. A mensagem dada por Jesus em Marcos 16:15 era diferente da mensagem em Mateus 24:14. As duas mensagens eram para ser anunciadas, porém em períodos diferentes. A mensagem de Marcos 16:15 era sobre a boa notícia de que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Jesus já havia consumado todas as coisas. Sua mensagem agora era para todas as criaturas da terra e de futuras gerações. E esse é o significado da palavra cosmos. Em Atos capítulo 4, versículo 1, está registrado que a mensagem dos discípulos era Jesus ressuscitado. Vamos ler? Capítulo 1. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Então podemos ver que a mensagem de Mateus 24:14 era sobre a vinda do reino de Deus. Jesus ainda não havia sido morto e o foco dessa mensagem era que o reino de Deus havia chegado. A mensagem aqui é diferente da mensagem após a sua morte em Marcos 16:15. Por isso é usada a palavra ecumene para a terra habitada pelos gregos e romanos e cosmo para todas as gerações futuras. A mensagem "e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo"
e então virá o fim, não era para todas as futuras gerações do mundo, como pregam os futuristas. Essa mensagem era só para aquela geração de gregos e romanos e judeus. Ecumene não é usada para todo mundo. A palavra usada para todo mundo é cosmos. Que fique bem claro isso. Mateus capítulo 24, versículo 14, a mensagem do reino ali era só para os judeus. Quando a mensagem é somente para um grupo específico, a palavra usada no texto é ecumene. Agora, quando a mensagem é para todas as gerações, a palavra usada no texto é cosmos, como em Marcos 16:15. Mateus capítulo 15, versículo 24, Jesus afirma que a vinda dele, além de vencer o pecado e a morte, era tratar com a casa de Israel. Em Mateus capítulo 10, versículos 5 até o 7, Jesus ele dá uma ordem para os discípulos, e essa ordem era não levar a mensagem do reino de Deus aos gentios, e também não levar a mensagem aos samaritanos. A mensagem do reino de Deus era só para os judeus. Vamos ler o texto? Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entre em nenhuma cidade dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Em Atos capítulo 13, versículo 46 até o 47, Paulo e Barnabé, eles confirmam que a mensagem do reino era somente para os judeus. Após então a morte e ressurreição de Cristo, a mensagem então foi para todos os gentios. Versículo 46. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nós voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você uma luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Nesse texto fica bem claro que antes de Jesus ressuscitar, a mensagem foi pregada primeiro aos judeus. Mas depois que Jesus ressuscita, a mensagem foi levada aos gregos e aos romanos, que são os gentios. Romanos capítulo 1, versículo 14 até o 16, Paulo, ele confirma essa ordem. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Nesse texto ficou bem claro e confirma a sequência das mensagens de Mateus 24:14 para os judeus e Marcos 16:15 para todas as pessoas. Portanto, a mensagem de Mateus 24:14 não era para todo mundo como pregam todos esses anos. Essa mensagem era só para os judeus. E essa mensagem já foi pregada a todo mundo. Mundo ecumene, ou seja, o mundo habitado daquela época. Em Colossenses capítulo 1, versículo 23, Paulo afirma que o evangelho já tinha sido pregado a todas as criaturas debaixo do céu. Versículo 23.
Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então a mensagem do reino de Deus, ela não será pregada nos dias de hoje como falam os teólogos futuristas, que dizem que depois que se anunciar o evangelho do reino a todo mundo, então virá o fim, Jesus voltará. Mas podemos aqui concluir nesse estudo que o evangelho já foi pregado a todas as nações ecumene, ou seja, daquela época. Ecumene quer dizer ali todos habitados, romanos e gregos, e os judeus que estavam ali presentes naquele momento, naquele presente século. Como ele disse lá no texto, em Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, ou seja, já sabemos que essa palavra mundo é ecumene, ou seja, mundo habitado, mundo dos romanos, dos gregos, dos judeus daquela época, daquela geração. Então, quando esse evangelho do reino for pregado naquela geração, em testemunho a todas as gentes, então viria o fim. Mas que fim é esse que Jesus estava se referindo aqui nesse texto de Mateus 24? A resposta para essa pergunta está em Mateus capítulo 24 e versículo 3, que diz assim: Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Observe mais uma vez a palavra mundo aqui aparecendo nesse texto. A palavra mundo aqui nesse texto, no grego, é aion, que se refere a um período de tempo ou uma era. Mas a palavra aqui não está dizendo que o mundo vai ser destruído, e sim que aquele período de tempo das dores, da grande tribulação e da vinda de Cristo não se cumpririam antes do evangelho ser anunciado a toda a criatura, ou seja, a criatura daquela geração. A era dos judeus estava próxima de se acabar. Então concluímos que o evangelho já foi pregado a toda a criatura daquela geração, que é a geração ecumene, e o evangelho da graça e a ressurreição de Cristo já foi pregado até os confins da terra, como afirmou Paulo. Portanto, o fim daquele aion, ou seja, daquela era, daquele período de tempo, já teve o seu fim na destruição do templo no ano 70. E nessa exegese que nós acabamos de fazer, nós provamos que tudo já se cumpriu como Jesus profetizou para aquela geração. Em Lucas capítulo 17, versículo 20 até o 37, diz assim: Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Em seguida, dirigiu a seus discípulos: Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E vós dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades nem os sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Essa geração que Jesus está falando é a nossa geração? É a geração futuras? Ou é aquela geração a qual nós acabamos de fazer uma exegese do texto e ver que a palavra
aion se refere a um período de tempo e que a palavra cosmos quer dizer todos os habitantes da Terra, ou toda criatura, né? Como já está ali traduzida no verso 15 de Marcos, capítulo 16, 15. E também a palavra ecumene, que quer dizer mundo habitado, que é o mundo dos gregos e dos romanos e dos judeus. Então observe que eu apresentei para vocês 3 palavras, ou seja, 3 palavras escrito mundo, mas cada um teve um significado diferente, porque o significado da palavra mundo, ela muda de acordo com o seu contexto. Então, eu acredito que até aqui ficou bem esclarecido esse assunto e eu acredito que não resta mais nenhuma dúvida de que esses eventos já aconteceram e de que a palavra de Jesus Cristo que falou que ele voltaria antes de todas aquelas coisas acontecerem e que o fim daquela era, daquela geração já estava próxima quando o evangelho fosse anunciado a toda a criatura, então viria o fim, isso já aconteceu. Tá certo? Então, esse é o resumo e a conclusão do nosso estudo de hoje. Esse então foi o nosso estudo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu joinha e compartilhe aí com todos os seus amigos os nossos vídeos, tá certo? Muito obrigado, um forte abraço a todos e até o próximo estudo e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.